Bom dia, bem-vindas, bem-vindos. Hoje vamos dar início agora na nossa aula número 12, né? Escolas de Yoga, continuando o tema da última aula. Hoje a gente vai falar sobre o Raja Yoga. Yamas são as restrições, né? Mantenham os microfones fechados durante toda a aula. Peço para as dúvidas vocês anotarem, a gente vai esclarecer no final. As dúvidas referentes também às práticas, né? Porque a gente não tem esse tempo de dúvidas também, se alguém quiser tirar alguma dúvida com a gente aqui. E qualquer coisa me chama no WhatsApp. É uma boa aula para a gente, agradecendo, né, esse curso, a oportunidade de estar aqui, aprendendo mais um pouco. Aos mestres, boa aula. Bom dia a todos. Hoje vamos iniciar mais uma aula do curso Yes. Esse curso que a gente chamou de Iniciação ao Yoga, a visão integral do Yoga. Está ok? Áudio? Meu áudio está ok? Dá para escutar bem? Obrigado. Primeiramente, agradecendo os mestres, em especial os mestres do Yoga Integral, Shri Aurobindo e a mãe. Agradecer o mestre Ramesh por facilitar o acesso aos ensinamentos de uma forma tão clara, tão didática, mas tão verdadeira ao mesmo tempo, que o que não é tão fácil de fazer, né? E de uma forma tão generosa também. Agradecemos o mestre também pela confiança e, bom, é uma grande alegria sempre estar aqui com todos vocês. Agradecer o pessoal da escola, Nada Brahman, Luciana, Raquel, agradecer Prema, da Coessencial, Lucas, que está no apoio da comunicação, design. Realmente esse é uma humilde forma, a nossa forma de celebrar também, vamos dizer, o ideal, né? Não é nem sequer um sonho, o ideal de unidade humana que o Sri Aurobindo expressou, né? O ideal de unidade humana não é só uma coisa de falar da boca para fora ou filosófica, em termos de especulação teórica, mas é uma coisa para tentar viver. E não tem como viver a unidade humana se não é em relação com os outros, né? Na Terra e assim, nas coisas do dia a dia. Então, a gente fazendo atividades colaborativas, né? Onde cada um coloca seu talento, suas capacidades, dá o que tem para dar para aqueles que gostam de receber isso, e entre todos damos passos, né, para cumprir nosso propósito da vida, o que a gente já falou um pouco. Então, como vocês viram, a visão integral do yoga. Bom, outro dia, não sei se conseguiram ler o artigo, mas é importante também, porque os artigos que vamos compartilhando, o artigo que a gente colocou no grupo, é, tem a ver com yoga integral, que é, de fato, esse curso. Integral significa total. Isso é muito importante, porque tudo isso não é uma questão como a gente sempre fala, de especulação teórica, ou só uma visão filosófica do mundo, ou uma coisa bonita para ser estudada, ou abordada. Realmente, o que está por trás é uma transformação.
E não tem transformação possível se a transformação não é real, quer dizer, se não é completa, se não consegue transformar o ser humano no seu dia a dia e nas suas partes mais externas, né? O seu corpo, a sua mente. hum? Por quê? Porque se essa transformação no indivíduo, em todas as partes do ser do indivíduo, não só lá no fundo, se isso não acontecer, bom, é muito difícil que ter um indivíduo transformado, quer dizer, que possa viver, agir no mundo de uma forma mais espiritual, mais yógica, e colaborar para um mundo melhor. Porque a unidade do coletivo é o indivíduo, não é? Então é preciso que aconteça essa transformação da pessoa, do indivíduo, quer dizer, em termos simples, que a pessoa possa se transformar numa melhor pessoa. Mas melhor pessoa não quer dizer melhor em termos de algum código ético, de alguma tradição, ou um código moral, ou que fala uma certa religião. Não, tem a ver com o mais profundo que possa existir, que é a expressão divina nesse ser humano, que vai além de qualquer código ético, porque todos os códigos éticos ou morais, né, são produto do intelecto humano. Isso não quer dizer que sejam errados, mas o intelecto, vamos dizer, é limitado. O divino não é. Então, o mais confiável, vamos dizer, o mais confiável que existe na existência é aquilo no ser humano que expressa a manifestação daquele absoluto, daquele divino, daquela inteligência universal. Não pode ter nada maior do que isso. Aquela ordem universal. Se a gente não gostar de chamar divino, Deus, não sei, absoluto, podemos chamar inteligência divina, como que você quiser, mas aquilo, seja como a gente chamar, é a fonte mais confiável para a transformação e, de fato, a única que pode fazer uma transformação completa, uma purificação completa dos níveis superficiais do ser humano. O caminho espiritual tem vários desafios, e um desses é que tudo que a gente pratica, ou a gente fala, ou a gente estuda, não fique só como uma questão teórica, só como pensamentos, né? Só como informação na mente. Então, a gente pode fazer cursos, podemos falar muito, podemos até praticar muito, mas nada disso vai transformar, vai nos transformar de forma completa, de forma que a gente possa agir no mundo como um ser humano mais purificado, quer dizer, que vive, que age guiado mais pela alma do que pelo ego. E, portanto, essas ações vão poder colaborar para um mundo melhor, para uma humanidade melhor, quer dizer, mais espiritual, mais harmoniosa, mais feliz, mais equilibrada. Bom, então, esse curso, esse curso Yes é um curso, né? Mas o que a gente está tentando é mostrar qual é a visão integral do yoga, que é uma visão completa e não restringe a visão só a um aspecto, mas ao mesmo tempo uma visão completa não rejeita. Esse é o ponto também interessante. Porque se rejeitasse uma parte do ser, uma parte do yoga, uma parte da existência, não seria completa. Seria parcial. Seria completo menos aquela parte. Então, não seria completo, né? Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque é importante também para continuar insistindo, né? A gente falou várias aulas atrás também, continuar insistindo nessa visão do yoga integral, Purna, a palavra Purna, yoga,
não como um tipo de yoga, como um estilo de yoga, senão como uma síntese, como uma integração dos yogas, né? Isso é fundamental para poder viver o yoga integral, né? Que é o mais importante e os mestres do yoga integral principais, o Sri Aurobindo e a mãe, fizeram muito ênfase em que o yoga integral tenha uma ênfase muito grande em aceitar a vida, em levar para a vida, em viver o yoga na vida, e levar a atitude yogica na vida, não só na sala de prática ou em casa quando ninguém está olhando. Isso é muito simples. Bom, então, essa visão integral do yoga é aceita, uma das características que tem é que aceita todas as escolas tradicionais de yoga. Não só que aceita, senão que usa o princípio central delas nessa síntese, certo? Bom, quer dizer, aceitar quer dizer não rejeitar, mas aceita, incorpora o princípio central de cada um desses sistemas e eleva, faz vamos dizer, faz cria uma combinação harmoniosa desses princípios, desses sistemas, e leva esses sistemas além do que eles foram. Levar além quer dizer que, entre outros, entre vários aspectos, quer dizer principalmente que o objetivo final do yoga integral não acaba, vamos dizer assim, não acaba no indivíduo, senão que a transformação, a purificação do indivíduo é um passo intermédio para o verdadeiro objetivo, que é a evolução da humanidade. É colaborar de alguma forma na próxima, né? Hoje vamos falar de novo, falamos na aula anterior dessa perspectiva evolutiva. O ser humano, como o Sri Aurobindo falou, não é o último produto, o produto final da evolução. Ainda tem mais para acontecer. Então, podemos colaborar voluntária e conscientemente com esse yoga da natureza, né? Lembrando que o Sri Aurobindo falou que tudo é direta ou indiretamente um yoga, porque tudo está evoluindo. Só que o ser humano tem a capacidade de colaborar conscientemente com essa evolução natural da natureza, que tem um certo ritmo, vamos dizer. Então, o ser humano, através do quê? Do que a gente falou outro dia, de um método. Por isso é importante o esforço metodizado. Através de um método, e o yoga é um método, as disciplinas, as técnicas, etc., pode acelerar essa evolução. E talvez, vamos colocar assim, em potencial, talvez essa aceleração seja uma dos propósitos da gente estar aqui. O exemplo que o Sri Aurobindo dá e muitos mestres dão é o de cozinhar arroz numa panela, né? Então, a gente pode cozinhar arroz numa panela, né? Comum, aí vai demorar o tempo que for necessário, por quê? E vamos dizer, e o vapor, chamam vapor, a água, quando esquenta, vapor, tá? Então, o vapor pode escapar por muitos lugares da panela, certo? Então, mas se a gente coloca o mesmo arroz numa panela à pressão, esse arroz vai ser cozinhado mais rápido, certo? Verdade? Bom, então, por que acontece isso? Porque o que a gente faz usar o método, né, que é a panela à pressão, para não deixar essa força que é o vapor escapulir, ir embora. Não desperdiçamos essa força e usamos para cozinhar mais rápido o arroz. Então, o que está fazendo o método, a panela à pressão, é cozinhar mais rápido. Pelo fato de não desperdiçar essa força que vai para qualquer lugar, a gente concentra essa força, dá um sentido específico
e acabamos acelerando o processo. Então, isso é o mesmo que o yoga faz. O yoga é um método, é como se fosse a panela à pressão, que usa as forças, né, concentradas numa direção específica e acaba acelerando o processo. Então, essa visão é que o Sri Aurobindo colocou. Então, nessa síntese do yoga, que o yoga integral é, então, que é a síntese das escolas tradicionais de yoga, uma é Hatha Yoga, a gente abordou na aula anterior, que faz ênfase na perfeição física, no yoga através da perfeição física. E lembrando, né, que todos esses tipos de yoga têm uma importância no yoga integral, né? Isso também é importante de falar. Logicamente, Sri Aurobindo, ele fez mais ênfase no yoga do Gita, por razões que a gente já falou. Mas todos são importantes. E uma das importâncias que a gente que o Sri Aurobindo colocou com o Hatha Yoga foi que o corpo é a nossa base, né? É a base para a mente. Então, é importante, não temos que rejeitar o corpo, nem negar o corpo, nem tudo isso existiu em algum momento, né? Até tem visões que abordam, né, como o corpo como se fosse uma prisão, né? Um grande obstáculo, em vez de uma espécie de base para, né, a partir da qual continuar o desenvolvimento. Então, o corpo é um instrumento, a mente é um instrumento, e são parte da manifestação dessa inteligência divina, são parte da evolução, né, nessa perspectiva evolutiva. Então, dentro de uma visão integral, completa, nada que é parte dessa ordem universal pode ser rejeitado. E tudo quanto existe é dado para um propósito, cumpre uma função. Essa é a visão integral do mundo, a visão espiritual do mundo, leva a gente a ver as coisas dessa forma. Por quê? Porque a ordem divina, que é uma manifestação do absoluto, que é perfeito, não faz nenhum sentido pensar que vai existir alguma coisa que não vai cumprir nenhuma função. O que até verdadeiramente é um obstáculo para a vida ou para o desenvolvimento, não faz nenhum sentido. Então, ao contrário de rejeitar, de pensar que uma pressão, um obstáculo, o corpo e a mente são instrumentos e devemos cuidar deles, mas que cada elemento tem uma função, né? Isso não quer dizer que hoje, atualmente, ou na maioria das pessoas, esses instrumentos estejam funcionando, vamos dizer, estejam funcionando no nível máximo das suas possibilidades, tá bom? Isso não quer dizer também que esses instrumentos estejam refletindo, expressando aquela qualidade espiritual que está por trás deles, entre aspas. Pode não estar realmente expressando muito disso, portanto, cuidar desses instrumentos também tem a ver não só com melhorar suas funções, senão com liberar, como a gente falou, esses instrumentos de suas limitações para que possam expressar cada vez mais a essência divina que eles constituem, certo? Então, o yoga, o tipo de yoga que faz ênfase na perfeição física é o Hatha Yoga. A gente abordou na outra. Hoje vamos ver uma parte e amanhã a segunda parte do Raja Yoga, né? Porque eu falo Raja, porque, bom, é assim que Raja é uma palavra do sânscrito, né? Então,
tem que ser pronunciado assim, né? Raja. Depois, algum dia ou mais nos cursos de formação, com tempo e espaço, mais espaço, fazemos as considerações específicas sobre ah, pronúncia e tudo mais do sânscrito, que é sempre bem interessante e ajuda muito. Bom, Raja Yoga, né, o rei dos yogas, faz ênfase na perfeição mental. E isso que vamos ver hoje. Então, vou compartilhar aqui essas apostilas. E vou colocar a primeira apostila e vou colocar a música, tá? Para não esquecer, que sempre a gente está começando com música. São só 2 minutos. हे माता तुम्ही सर्वे सर्वा तुम नहीं तो कुछ नहीं। हे माता तुम्ही सर्वे सर्वा तुम नहीं तो कुछ नहीं। हृदय के जितने बंद कपाट तब कृपा बिना खुले नहीं, खुले नहीं। तब कृपा बिना खुले नहीं, खुले नहीं। हे माता तुम ही सर्वे सर्वा। सृष्टि में जो है आनंद उसका उत्सव तुम ही हो माँ। सृष्टि में जो है आनंद उसका उत्सव तुम ही हो माँ। कृतज्ञता से हो विभोर हम, कृतज्ञता से हो विभोर। हर अणु में तुम ही हो माँ, हर अणु में तुम ही हो माँ। ये सोच सोच हृदय भरे, ये सोच सोच हृदय भरे। तेरी करुणा सबसे परे। मैं बस इतना ही जानूं माता, मैं बस इतना ही जानूं माता। तू संग हो तो कोई क्यों डरे, कोई क्यों डरे, कोई क्यों डरे। तू संग हो तो कोई क्यों डरे, कोई क्यों डरे, कोई क्यों डरे। हे माता तुम ही सर्वे सर्वा तुम नहीं तो कुछ नहीं। हे माता तुम ही सर्वे सर्वा। Os pranams para a mãe, Shri Aurobindo, sempre invocando suas bênçãos. Esse curso está dentro do programa YES, Yoga, Educação e Espiritualidade, preparado pela equipe do Shri Aurobindo Ashram, Delhi.
comandada pelo Dr. Ramesh Bijlani, em comemoração do 150 aniversário do nascimento do Sri Aurobindo e o 75 aniversário da independência da Índia. Bom, o tema de hoje, as escolas de yoga, Raja Yoga, na parte dos yamas, né? Que quer dizer, em termos gerais, restrições. Esse material preparado pelo Dr. Ramesh Bijlani, do Sri Aurobindo Ashram, Delhi. Lembrando, o que é yoga? Sempre é bom lembrar, né? Yoga é uma jornada rumo à autoperfeição. Depois vamos completar a definição, como a gente fez quando falou do Hatha Yoga. Mas, em termos simples, yoga é isso. Então, isso permite a gente pensar de forma bem ampla. Por quê? Porque não necessariamente a gente dá passos na direção da perfeição fazendo exercícios formais das disciplinas yógicas, né? A gente pode dar passos fazendo em qualquer área da vida e até não praticando nenhuma técnica formal do yoga. Isso quer dizer que a gente tem que rejeitar o yoga, as técnicas, que não deve se interessar em nada? Não, claro que não. Quem tiver sintonia, faça, e faça bastante, e por muito tempo. Mas se não tiver sintonia, igual você pode trilhar o caminho do yoga. Se quiser, nem chame de yoga, chame de caminho como você quiser, porque o importante é o que acontece, não o que a gente fala, o nome que a gente coloca para as coisas. Então, todo mundo está capacitado, essa é a visão do Bhagavad Gita, a visão do yoga integral, todo mundo está capacitado para iniciar um caminho espiritual desde onde está. Pode até ter feito tudo, considerar, né? Às vezes a gente pode pensar, mas eu fiz tudo errado até agora. Posso começar? Claro que pode. Porque no yoga e muito mais no yoga integral, a visão é sempre para frente, a visão não para trás, né? Uma visão para frente, né? O Sri Aurobindo dava uma visão, né, de que o passado é nosso fundamento, né? O presente é nosso material e o futuro nosso objetivo. Então, quer dizer, isso e também é muito importante porque é uma visão equilibrada. Quer dizer, muitas vezes a gente quer, e desse lado do mundo, quer desconectar o que a gente faz do passado, quer dizer, da tradição, né? E isso, não vamos explorar aqui disso, porque não é o tema de hoje, mas talvez não seja o melhor. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, às vezes as pessoas querem desconectar da tradição porque interpretam que a tradição é uma coisa que vai limitar sua liberdade. E na realidade, é exatamente ao contrário, né? Mesmo que de uma mesma espécie, árvores de uma mesma espécie, todos venham da mesma semente, de uma mesma, né? Toda a semente de uma árvore, né? Todas vêm de uma semente, mas você tem todas árvores de um certo tipo, mas os frutos são diferentes. São da mesma espécie, mas são diferentes. Quer dizer, nunca vai ser igual. Então, a tradição dá uma espécie de ancoramento, né? Uma base que é muito importante, porque nada pode vir de nenhum lugar. E a base é importante, mas o material com o qual a gente trabalha é o presente, mas o olhar está no futuro. E no futuro, quer dizer, na frente, o que está na frente são infinitas possibilidades. São infinitas possibilidades. Então, uma tradição, realmente, ao contrário do que a gente pode pensar, não limita a gente. Ao contrário, dá o marco necessário para que a gente possa ser verdadeiramente livre.
Quando a gente não tem esse marco, não pode nem, é como aquele exemplo da luz que cega a gente. Não tem tanta liberdade, tanta luz que não sabe o que fazer. Se perde. E, bom, nem falar como a gente às vezes fala, né? Como que falam em português? Livre-arbítrio, é? A frase? O livre-arbítrio parece que não é tão livre, né? Assim, como a gente pensa. Então, por quê? Porque a maioria do tempo esse livre-arbítrio está controlado pelo ego. Então, e o ego é a sensação de separação, não é a nossa verdadeira identidade. Então, cadê a liberdade do livre-arbítrio? Então, a tradição ajuda a gente talvez a encontrar esse fundamento para ser verdadeiramente livre. Então, tradição é um marco, não é uma rigidez, tá bom? Então, yoga é uma jornada rumo à autoperfeição. No yoga integral, ao ser uma síntese dos yogas, pega-se o passado como seu fundamento, usa o presente como seu material e olha para o futuro como seu objetivo. Agora, uma jornada, trazendo a ideia, uma jornada que é uma viagem, tá bom? Quer dizer, uma viagem que tem toda viagem tem vamos dizer, uma orientação, um destino, né? A gente não viaja para nenhum lugar. E se a gente disser que está viajando para nenhum lugar é um lugar chamado nenhum lugar. Então, toda viagem tem uma direção. Qual é a direção do yoga? Bom, é bem evidente. Yoga significa união, então o destino da viagem é a união, né? A união da consciência divina com a consciência individual. E viver isso em todo momento e lugar. Agora, a gente não está lá, a gente deve estar aqui, tá bom? Então, tem uma distância, por isso tem uma viagem. E tem o desejo de fazer essa viagem, né? Então, a gente dá passo. Então, o objetivo da vida é aquela união, que é o que é chamado de autoperfeição. Por que perfeição? A perfeição de quem? Não, a perfeição de ninguém, porque não é uma ideia. Perfeito é aquilo que é absoluto, porque não tem falha. Então, quer dizer, é outra forma de dizer virar um com a essência das coisas, né? Então, mas a gente não está lá. Então, o objetivo da existência é essa união. Mas como essa união leva muito tempo, talvez várias vidas, então, a gente se concentra nos passos, em dar alguns passos nessa existência na direção correta. Então, por isso, uma jornada com uma direção. Quer dizer, é uma viagem, não é qualquer coisa, é uma viagem que não vai em qualquer direção, senão vai na direção da união. E o propósito dessa existência humana é dar alguns passos. E como a gente dá passos nessa direção correta, agindo no mundo, em qualquer situação, guiado pela alma e não pelo ego. É ali quando a gente dá os passos nessa direção. Então, isso está muito claro. E eu acho que é muito importante essa visão, por quê? Porque vamos dizer, não limita a visão do yoga para as práticas, para só fazer práticas, mas ao mesmo tempo não nega as práticas. Por quê? Porque a gente, se realmente é evolução, quer dizer, quando a gente dá alguns passos no sentido da união, como chamamos esses passos? Progresso espiritual, desenvolvimento humano, crescimento da consciência, todas essas frases. Agora, a gente, como dá esses passos, escolhendo na base da guia da alma, quer dizer que nossas ações no mundo, né, sendo guiadas pela alma, que é a expressão do divino no ser humano. Agora, o que a gente usa no mundo para isso? Corpo e mente. Os instrumentos que a gente está falando agora, Hatha Yoga, Raja Yoga. Então, as técnicas ajudam o quê?
a melhorar o funcionamento, não só cuidar do corpo e da mente, manter eles saudáveis, em certo equilíbrio, etc, etc, senão a melhorar o funcionamento dele, do corpo, da mente, levar o funcionamento por em cima do normal das pessoas. Quer dizer, como o exemplo da faca, se eu tenho uma faca, vamos dizer, tem uma técnica que pode afiar a faca, bom, a faca que é para, vamos imaginar, para cortar pão ou alguma coisa, fruta, aí a faca vai cumprir, como instrumento, vai cumprir melhor sua função de cortar, certo? Porque está mais afiada. Então, se eu tenho técnicas que podem melhorar o funcionamento do corpo e da mente, quer dizer, afiar o corpo e a mente, eles vão poder cumprir sua função nesse mundo de uma melhor forma. Então, técnicas são muito importantes, ajudam muito, né? Mas não tem obrigação, porque alguém pode afiar a faca de outra forma, tá bom? Mas quem sentir, quem considerar importante, valioso, etc., que é o caso da maioria de nós, bom, podemos usar. Então, essa é uma visão muito equilibrada. Faz uso moderado das técnicas, mas não fica só com isso, ou colocando o ênfase tudo nisso, ou esperando que só por fazer técnicas a gente dê esses passos evolutivos. Agora, então, quais são os instrumentos que a gente tem, né, nesse caminho, como a gente falou? Bom, o nível físico e o nível mental, né, que são o corpo e a mente. São os instrumentos mais importantes que a gente tem para agir no mundo. Então, nessa melhora do funcionamento do corpo físico, qual é o tipo de yoga que faz ênfase nisso? Hatha Yoga. Hatha Yoga, a gente já apresentou que melhora o funcionamento do corpo, faz ênfase principal na perfeição do corpo, né? Melhora o funcionamento do corpo, vamos dizer, leva o funcionamento das funções do corpo por cima do normal das pessoas, portanto, o instrumento físico pode funcionar muito melhor, pode cumprir muito melhor suas funções, mas, além disso, pela essa maior abertura, né, a força vital, consegue, vamos dizer, diminuir ou até eliminar as limitações do corpo. Isso foi o que a gente falou, tá bom? Bom, mais ou menos o mesmo acontece com a mente. Mas a mente vamos dizer, é abordada principalmente pelo tipo de yoga chamado Raja Yoga. E procura, ou faz ênfase na perfeição mental. Vamos lembrar, antes de ir para... Nós temos aqui mais uma apostila, tá vendo? Hatha Yoga, Raja Yoga. Vamos lembrar um pouquinho o que a gente falou do que Desculpa, o seu som está falhando. Eu não sei se é só para mim. Para você também, Ellen? Acho que está falhando. Tá falhando? Tá bom, agradeço. Agora, tá melhor ou não? Igual? Melhorou de novo. Tá bom, deixa eu ver. Foi só agora no final ou foi desde o começo? Não, só agora no final. Ficou meio eletrônico assim, mas agora voltou ao normal. Ah, beleza. Só para lembrar um pouquinho o que a gente falou sobre a perfeição. Quando a gente fala, né, o que quer dizer perfeição? Quando a gente fala, bom, a perfeição física, a perfeição mental, isso é importante, né, porque não quer dizer uma ideia da perfeição, o que é uma especulação teórica de algo perfeito que alguém criou. Não, a perfeição quer dizer nesse sentido, isso é muito importante porque no yoga integral, e muito mais o mestre Ramesh, são usados alguns termos que
talvez tenha um significado levemente diferente do que a gente, não sei, normalmente usa, né? Bom, então é importante, às vezes, para não tirar conclusões erradas, entender, né, o que está sendo expressado com essa palavra. Então, com perfeição, quer dizer, tentar sintonizar de forma total, né? Mas isso é um processo gradual. Aquela parte do ser humano que a gente está abordando, por exemplo, o corpo físico, com a alma. Sintonizar essa parte do ser humano completamente com a expressão do divino no ser humano, que é a alma. Por quê? O que aconteceria quando essa sintonia total acontecesse? Primeiramente, que a expressão divina no ser humano, que é a alma, é perfeita. Por quê? Porque, por natureza, é sem falhas, tá bom? Isso quer dizer perfeito. Então, quando a sintonia total acontecer, e isso, volto a insistir, é um processo gradual, não é de um momento para outro, essa parte mais externa do ser humano, por exemplo, o corpo, vai estar iluminado por essa força divina que se expressa no ser humano. Vai funcionar na base da guia da alma. Isso, e nesse processo gradual, o que vai acontecer? Primeiramente, vai acontecer, isso é propiciado pelos métodos e as técnicas, as funções dessa parte do ser humano melhoram. Isso é o primeiro que acontece. E a segunda é que, como estão trabalhando na base da guia da alma, então, não só que acontece aquela tão falada, né, purificação, senão que pode diminuir ou até eliminar totalmente as limitações dessa parte do ser. E bom, vamos imaginar, uma parte, duas, cada parte do ser humano funcionando em total sintonia com a alma e funcionando na base da guia da alma, o que é? União. E união é yoga. E yoga é o objetivo final da vida. Então, só que quando a gente olha mais em detalhe, bom, parece que fossem coisas diferentes, mas na realidade é uma visão total. No Hatha Yoga, o ênfase é feito no plano físico. E as técnicas procuram a perfeição física, quer dizer, a sintonia total com a essência divina que funciona na base da guia divina. Mas no Raja Yoga, o ênfase é no plano mental, quer dizer, na mente, certo? E vai procurar a perfeição mental, quer dizer, que essa dimensão do ser humano funcione cada vez mais na guia da luz divina, e não só possa se abrir cada vez mais e receber essa luz divina, senão possa ser purificada e eliminar suas limitações, certo? Então, bom, isso também acho importante para continuar. Agora, olha só, temos o corpo físico, né? Temos a força vital. A gente falou que, principalmente através das asanas e pranayama, o Hatha Yoga tenta que o corpo físico possa se abrir cada vez mais, receber cada vez mais aquela força vital. Bom, olha só a frase, né? Que quando o superior ilumina o inferior é liberado de suas limitações. Esse é o ponto na perspectiva evolutiva. E vamos voltar um pouquinho a essa perspectiva evolutiva de uma forma bem resumida, essa palavra, resumida, tá? Desde a visão do Sri Aurobindo, a evolução da existência teve vários estágios. E essa visão evolutiva sempre é também falado, né? O yoga integral é um yoga evolutivo, da evolução, né? Tem muito dessa questão evolutiva dentro de si. Por quê? Porque a partir do que já aconteceu na evolução das espécies, a gente pode
prever, pode imaginar o que está para acontecer. Então, primeira, muito assim, de forma muito resumida, né, só para trazer aqui na aula, vamos dizer, o primeiro estágio da evolução foi a matéria, né? A matéria que é chamada de matéria sem vida, mas na realidade é só uma forma de chamar, não tem nada que seja sem vida, mas quer dizer, a matéria morta ou sem vida, não sei como chamam em português, é, quer dizer que não, não, não evidencia muitos signos, né, do que a gente pode associar com a vida, como, por exemplo, não sei, o movimento, a respiração, o intercâmbio com o ambiente, todo esse tipo de coisas, né, que a gente pode associar mais facilmente com a vida. Então, mas a matéria é o aspecto que constitui o corpo, né? A base nas coisas. Depois, o segundo estágio da evolução foi que sempre lembrando, porque a gente já falou na aula do Hatha Yoga, que o que se manifesta é porque já estava lá dentro, mas estava em forma potencial. Lembra aquele exemplo da árvore na semente? Bom, ou a planta, se a planta sai da semente é porque já estava na semente, mas estava em forma potencial, quer dizer, invisível, vamos dizer. Então, a força vital já estava dentro da matéria, entre aspas, morta ou sem vida, só que em forma potencial, de forma, potencial. Então, por alguma razão, se manifestou a força vital na matéria e começou a dar mais, permitir que a gente possa identificar essa matéria com essa energia de vida, possa identificar aquelas formas de existências como, de alguma forma, seres vivos, né? Isso foi dado como criaturas vivas, né? Isso foi dado pelo prana, pela energia vital, pela força vital. Depois desse estágio vem o desenvolvimento da mente, que já estava no nível anterior, mas em forma potencial. Por alguma razão se manifesta, e a partir do nível mental, que é o nível do ser humano, né, com um intelecto, certa evolução, certo desenvolvimento. Qual é a visão nesse ponto do Sri Aurobindo? O ser humano mental é aquele que, como a gente falou, que tem uma consciência mental, que vive e vê o mundo, forma a sua visão do mundo na base das experiências sensoriais e da razão. O ser humano racional. Mas o que falou Sri Aurobindo é que esse ser humano não é o produto final da evolução na existência, senão que, da mesma forma que existiram estágios anteriores, vão existir estágios posteriores. E o ser humano atual pode colaborar, acelerar, como a gente falou, nessa manifestação, né? Pode colaborar com a natureza. Bom, esse ser humano, né, nessa evolução, esse ser humano que é racional, que realmente é uma das limitações, das grandes limitações, né? Quando a gente fala, quando o superior ilumina o inferior, é liberado de suas limitações. Quer dizer, esse ser humano racional não fica satisfeito só com o que o animal fica satisfeito, que é com satisfazer seus desejos de comida e, posso falar, procriação? Tá correto em português? Obrigado. De comida e procriação, né? Então, de continuar a espécie, né? Ser humano não fica satisfeito com isso porque dão um bem-estar, uma felicidade, uma satisfação transitória. E o ser humano começa a ver que ele procura mais alguma coisa. Então, é ali quando o ser humano se volta para a alma, que está aqui colocado, né? Então, isso permite, um tipo de procura, né? De
de viver guiado por um nível superior do que a mente, né? Bom, então esse é esse nível superior da mente é a alma, né? Que é uma consciência, como a gente falou, mais ampla, mais profunda e mais sutil. Então, quanto mais pessoas virem para a alma e vivam, né, na guia da alma, bom, isso vai acelerar cada vez mais a evolução da humanidade inteira, né? Que de alguma forma é o objetivo final do yoga integral. Então, e a partir disso a gente pode dizer duas coisas. Quer dizer, desde essa perspectiva evolutiva, o yoga, o que é o yoga? Ou como o yoga ajuda nessa evolução? Ajuda que a gente possa ir no sentido de uma evolução maior, né? Dar passos evolutivos numa evolução maior que aquela com a qual a gente nasceu. Quer dizer, se a gente nasceu ou chegou até um ponto da consciência mental, racional, o yoga pode levar a gente para o seguinte nível de evolução, que é o ser humano, vamos dizer, só por colocar uma palavra que é muito falada no yoga integral, supramental. Quer dizer, além da mente, que vive guiado por uma dimensão que é transcendente da mente. Esse é o ser humano supramental. Bom, algumas coisas que a gente pode colocar aqui, que é interessante. No Hatha Yoga, o que a gente falou é que a força vital, né? Vamos dizer, o Hatha Yoga propicia que o corpo físico possa estar mais aberto à luz da força vital, certo? Dessa forma, bom, acontece a melhora do funcionamento, a concentração da energia, a liberação das limitações. Lembram? Bom, que as limitações da matéria e do corpo físico, que é a matéria, quais eram? A preguiça, né? A doença, o envelhecimento. Então, né? Tudo isso a gente já falou. Então, ajuda a liberar essa parte do ser. Quer dizer, se a gente fala de forma mais geral, quando o nível inferior se abre à influência, à guia, à luz de um nível superior, então acontece isso. Melhora das funções, concentração da energia e liberações de suas limitações. Então a gente pode aplicar esse mesmo princípio para qualquer nível. E o que a gente vai aplicar agora para a mente, porque é exatamente o que o Raja Yoga procura. Então, outro aspecto que a gente pode falar é que quanto mais, vamos dizer, quanto mais elevado é o estágio, né? Por exemplo, a força vital é um estágio posterior à aparição da matéria na evolução. E a mente apareceu depois da força vital, e a alma, e assim, etc. Tá bom? Se despertou, acordou. Então, a força vital, vamos dar como um exemplo, porque é mais fácil de falar. A força vital expressa mais uma porção maior, uma parte maior da divindade do que o corpo físico. A mente expressa uma porção maior da divindade, que é sua essência, do que a força vital. E a alma expressa uma porção muito maior do que a mente. Então, quer dizer, se a gente coloca nesses degraus da evolução, o estágio posterior expressa uma porção maior da divindade do que o estágio anterior. Tá bom? Então, obviamente, a gente pode ver por que, então, nesses sistemas de yoga, eles trabalham
Hatha Yoga, Raja Yoga, para que o nível inferior possa se abrir cada vez mais a o nível superior, imediatamente superior. Dá para entender? Bom. Então, no corpo físico, e com as técnicas do Hatha Yoga, se ele deixa a energia vital, a luz da energia vital, a força vital, entrar cada vez mais, né? Guiar cada vez mais o corpo, então não só melhora suas funções, senão que pode ir além de suas limitações. Agora, o mesmo exemplo o mesmo princípio falado da mente. Se a gente permite que a alma possa iluminar, que a luz da alma possa entrar cada vez mais na mente, quer dizer, e para isso a mente tem que se abrir, se a mente pode receber cada vez mais a luz da alma, a iluminação da alma, a força da alma, etc, 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 então a mente melhora as suas funções, pode concentrar energia e pode eliminar ou transcender suas limitações. Então, esse é exatamente o foco do Raja Yoga. Esse é o foco do Raja Yoga, e as técnicas vão, da mesma forma que as técnicas do Hatha Yoga vão procurar abrir o corpo, né, cada vez mais a força vital, as técnicas do Raja Yoga, ou que são mencionadas no Raja Yoga, vão procurar que a mente possa se abrir cada vez mais a guia da alma, a luz e a guia da alma. Agora, tem um aspecto, um detalhe aqui muito importante da força vital, porque como a força vital, né, o prana, é uma ponte entre o corpo e a mente, então tem um efeito, um benefício duplo. Não só melhora as funções do corpo físico e ajuda a transcender, a superar, a eliminar as limitações, senão que também faz um trabalho na mente, né? Ajuda a que a alma possa iluminar mais a mente. E como faz isso? Bom, porque a mente, vocês sabem, corpo e mente estão diretamente conectados, né? O que acontece no corpo acontece na mente, tem um efeito na mente, o que acontece na mente tem um efeito no corpo, né? E, vamos dizer, a parte do corpo que está mais diretamente conectada com a mente é o sistema nervoso, né? Então, a gente falou asana, pranayama, né? O trabalho com o prana no Hatha Yoga, por exemplo, então ajuda a melhorar o funcionamento de diversas partes do corpo físico, principalmente o sistema nervoso. Então, dessa forma, faz melhorar o funcionamento, quer dizer que esse aspecto do corpo físico esteja mais aberto para receber a influência da mente, certo? Então, faz que vamos dizer, como a vezes se é falado, possam ser eliminados os bloqueios do sistema nervoso para o fluxo um fluxo maior do prana no corpo. Então, o assunto é deixar que o prana possa fazer seu trabalho melhor no corpo físico, deixar que o prana, que é o trabalho do Hatha Yoga, o prana possa fazer um trabalho melhor, entrar, fluir, etc., expandir no corpo físico, não só afeta esse fluxo do prana, uma melhora no coração, nos pulmões, senão também o sistema nervoso, que é a base física da mente, certo? Então, o Hatha Yoga, através do trabalho com asana, mas fundamentalmente com pranayama e com prana, prepara a mente para também a influência da alma. Então, quais são os resultados? Um funcionamento melhor, é possível acessar, a mente pode acessar níveis maiores de consciência, que antes não podia,
certas mudanças sutis no cérebro, né, que talvez não são tão evidentes, mas por isso são sutis, mas que permitem canalizar aquelas dimensões de consciência, e ser consciente delas e canalizar essas dimensões de consciência no corpo físico e no plano físico, tá bom? Então, tudo isso é feito, por isso, vamos dizer, o pranayama no sentido, não só exercícios, no sentido que a gente falou outro dia, né, de criar as condições para que a luz da divina possa entrar cada vez mais e tal. Bom, tem um lugar, assim, muito importante nos yogas, né? O pranayama tem sempre sido muito valorizado, muito importante. Bom, aqui temos uma forma de ver isso. Quer dizer, né, na perspectiva evolutiva, quanto mais evoluído, expressa uma maior porção da divinidade, quanto menos evoluído, expressa menos porção de divinidade. Tá bom? Então, na perspectiva evolutiva, o Hatha Yoga, a força vital ilumina o corpo e o Raja Yoga, a alma ilumina a mente. Já fica bem claro. O texto clássico, né, que fala do Raja Yoga, são os Yoga Sutras de Patanjali, que ele compilou a sabedoria, né, até aquele momento e organizou de uma forma muito interessante, em forma de sutras diversos e, bom, divididos em 4 capítulos que têm seus temas. Aqui temos um livro do Swami Vivekananda, né, que tem os versos dos sutras de Patanjali, aquele sábio de mais de 2000 anos atrás. E, bom, tem a tradução e os comentários do Swami Vivekananda, né? Raja, tem um capítulo aqui, né? Raja Yoga, conquistando a natureza interna. Bom, assim como a gente falou do Hatha Yoga, que tem possibilidades e fraqueza também, bom, Raja Yoga também tem. E são, vamos dizer, praticamente as mesmas, mas aplicadas à mente. Bom, a gente falou através das técnicas, das metodologias, nesse caso do Raja Yoga, permite abrir a mente e com a ajuda também, nesse caso do Pranayama, ajuda que a mente possa se abrir mais à luz divina, à iluminação da alma. Isso permite, primeiramente, o quê? Melhorar as funções desse nível. Qual nível? A mente. Melhorar as funções até, talvez, o seu máximo. Mas isso é gradual. Mas, primeiramente, melhorar as funções quer dizer ir além do funcionamento normal da mente das pessoas. Isso pode trazer coisas que, muitas dessas, a gente pode, até um certo ponto, vivenciar, mas que nos Raja Yogis, assim, realizados, foram levadas até nos níveis máximos. Por exemplo, poder saber o que está acontecendo milhares de quilômetros de distância, poder ver isso na nossa mente, poder ter acesso ao conhecimento de vidas passadas, poder saber o que está acontecendo na mente da outra pessoa, etc, etc. Bom, mas nesse caso as possibilidades são o desenvolvimento da mente por cima dos limites normais, mas qual é o desafio, vamos dizer, a fraqueza, né, a dificuldade, que até são faladas por Patanjali, né? Que, primeiro, que para chegar àqueles níveis mais altos de desenvolvimento do instrumento, precisa uma dedicação total de tempo, muitas horas, muito tempo. E isso faz que talvez não seja quase impossível para a maioria das pessoas, né? E além disso, se a gente está horas e horas e horas e horas com essas práticas ou disciplinas, não tem tempo
não resta tempo para usar esses benefícios na vida. E a gente já falou que se a gente pratica, não sei, 12 horas por dia, por exemplo, né? Vamos supor, imagina, vai dormir 6 no máximo, né? Pratica 12 horas por dia, já tem 18, né? Restam 6. Agora, o que faz essas 6? Tem que, não sei, comer, tem que arrumar alguma coisa, não resta tempo para a vida, não pode nem trabalhar. Então, é quase impossível para a maioria das pessoas, e fica só para alguns poucos pessoas escolhidas, né? Mas, na realidade, tem outra dificuldade maior, outra debilidade maior, fraqueza, e é que quando a gente começa a ter aquelas capacidades um pouquinho por cima do normal, a gente já começa a pensar que é muito evolucionado, que é superior ao resto, e isso vamos dizer, aumenta o obstáculo, quer dizer, o ego, né? Que é a sensação de separação. E aí a gente até pode começar a mostrar as nossas capacidades para os outros, né? E fazer um show de tudo isso. Bom, nada disso tem a ver com yoga. Então, o mesmo Patanjali, no terceiro capítulo, fala dos siddhis, né? E no quarto capítulo, que fala de Kaivalya, que significa liberação, a última liberação, isso não né? Tem primeiro capítulo é Samadhi, que quer dizer as técnicas de concentração e depois vem sadhana, né? Com as técnicas de concentração e seus usos. E depois vem siddhi, vamos dizer, as capacidades por cima do normal que a gente pode desenvolver, e depois vem a liberação. Só que é muito bem colocado, porque para alcançar a liberação última, vamos dizer, o verdadeiro samadhi, que pode falar, a gente precisa, vamos dizer, não só se desapegar, senão até rejeitar os siddhis, aquelas capacidades, como nem se interessar naquilo, né? É como se fosse um requerimento. Você pode ter todas as capacidades mentais por cima do normal das pessoas, mas só se você não se interessar nisso e nem usar isso para seu próprio benefício, é só com isso que você vai poder continuar para o próximo estágio, que é a liberação. Bom, então essa é uma grande debilidade, né, no caminho. Não se apegar ao poder ou às capacidades que dá. Então, no Yoga Integral, o Raja Yoga, da mesma forma que o Hatha Yoga, faz um uso moderado das técnicas para melhorar o funcionamento da mente. Por quê? Porque é importante, né? Uma melhora do funcionamento da mente é importante. E o que faz essa melhora do funcionamento da mente? Primeiramente, vai reduzir o movimento caótico, né, superficial da mente, que é essencial, vamos dizer, para uma maior harmonia interior. E olha só que é exatamente o que a meditação faz. Né? A meditação, essencialmente, o que faz ela é reduzir a agitação superficial da mente, para que a gente possa, olhar com mais clareza no nosso interior. E é uma chave que o Patanjali coloca também aqui. Então, também as técnicas do Raja Yoga, melhoram o funcionamento, né, da mente no sentido da concentração, que também é bastante útil na vida. Mas no Yoga Integral, tudo isso se valoriza, mas se faz um uso moderado. Para quê? Para que um uso moderado das técnicas, para que a gente possa ter tempo para levar todos esses benefícios para a vida diária. Quer dizer, as técnicas não tem nenhuma restrição de usar as técnicas, por exemplo, de meditação, ou a que Patanjali indica, para uma melhora da função da mente,
até o ponto de que seja possível levar para a vida diária. Então, qual é a significância, né? Que a mente é um instrumento, qual é a importância do Raja Yoga, né? No Yoga Integral, é um instrumento, a mente, como o corpo, precisa ser cuidado, precisa ser purificado, transformado. O que quer dizer purificado? O que quer dizer transformado? Que funcione cada vez mais à luz da guia da alma. Sem isso, não tem transformação nem purificação nenhuma. Por quê? É como um engano. Porque você pode, imagina, é como um exemplo sabe, daquele recipiente com, não sei, com terra, água e terra. Aí você já coalha o recipiente, tem água, parece água suja, certo? Então, o recipiente é como a mente, e a água é o conteúdo. Aí, quer dizer, quando a mente está agitada por situações, então a mente vira confusa, suja, né? Quer dizer, não purificada. Agora, você faz, não sei, alguma técnica, aí acalma, não tem agitação. Então, o que acontece? A alma vai se acalmar, a água vai se acalmar e a terra vai para o fundo, certo? Então, a água vai parecer mais limpa. Agora, a pergunta, isso é purificação? Não. Por quê? É como, vamos dizer, toda essa terra, a origem dessa sujeira é o ego. Quer dizer, quando você acalma a mente, o ego parece que não está, mas está. Só que está dormindo um pouquinho lá embaixo. Então, quando volta, deixa de praticar a técnica, a meditação, o que for, volta para a vida, volta para as situações os desafios da vida, a mente começa a se agitar, chacoalha o recipiente, a água vira suja de novo. Entendeu? Então, isso não é purificação. Por que dou esse exemplo? Porque purificação não é mudar de estado. Tranquilidade, estresse. Tranquilidade, estresse. Não. A purificação é que a luz da alma cada vez mais possa entrar na mente. Por quê? Porque se está a luz da alma, não tem lugar para ego. Então, purificação, transformação tem a ver com isso, né? Não é só uma mudança de estado. Então, recito um mantra porque esse mantra é de purificação. Eu faço esse pranayama porque é de purificação. Mas, na realidade, não tem purificação nenhuma, porque acalmar a mente, a terra vai profundo, mas volta para a vida, vira agitação de novo. Então, não tem purificação. Por quê? Porque a purificação só pode vir trazendo a alma na minha vida. O propósito da vida. Tá bom? Então, obviamente, a mente não deve ser rejeitada, a mente e o corpo devem trabalhar juntos, e idealmente, trabalhar na base da guia da luz da alma. E, bom, a importância é que melhorar o funcionamento da mente é verdadeiramente importante, né? Não é para ser assim, para ser para não valorizar, vamos dizer. É importante, tem uma parte importante no Yoga Integral. E bom, para melhorar o funcionamento da mente, a gente usa os princípios do Raja Yoga. Assim como a gente usava para melhorar a função do corpo, os princípios do Hatha Yoga, para a mente a gente usa Raja Yoga. Lembrando a definição de yoga que o Sri Aurobindo deu na síntese do yoga, né? Explicamos na aula anterior, né? Um esforço, primeiramente é um esforço, né? Voluntário, dirigido. Sem esforço, não acontece nada. Mas não é qualquer tipo de esforço, é um esforço feito com um método, com uma panela à pressão. E também um método, mas não em qualquer direção, com uma direção específica. E qual é essa direção específica? O autoaperfeiçoamento. Quer dizer, autoaperfeiçoamento poderia ser o processo de chegar cada vez mais perto da perfeição, da união com o divino, certo? Então, isso é yoga nas palavras do Sri Aurobindo. Bom, obviamente aqui temos uma foto, né, de uma moça do ashram praticando, né, uma postura tradicional de meditação. Por quê? Porque a técnica principal do Raja Yoga é a meditação.
E a gente já falou que o que ela faz reduzir fundamentalmente reduzir a agitação da superfície da mente, e permitir mergulhar um pouco mais profundo. Para quê? Porque se a mente está mais calma, está mais aberta, mais receptiva, vai poder receber com certeza mais daquela luz da alma, e iniciar o processo de transformação. A gente fala de Raja Yoga porque é o nome tradicional, mas também esse yoga vamos dizer, é chamado com dois nomes diferentes, mas são os três sinônimos, né? Raja Yoga ou também o Yoga de Patanjali. Por quê? Porque foi ele que sintetizou, que faz mais de 2000 anos, e que colocou em sutras e em mais de 190 versos, divididos em 4 capítulos, e todo esse conhecimento de uma forma bem, assim, com um esquema bastante claro para ser entendido. Então, também é chamado de Raja Yoga, também é chamado de Yoga de Patanjali, ou também chamado de Ashtanga Yoga. Por quê? Porque Ashtanga quer dizer, Ashta quer dizer 8, Anga quer dizer membro, posso falar? Extremidades, membros, assim como os membros do corpo chamam em português, correto? Beleza. Então, 8 membros. Por quê? Porque ele, nessa apresentação, né, do Raja Yoga, ele colocou o Raja Yoga como 8 membros. Porque Anga pode ser ou corpo, né? Pode ser referido ao corpo em geral, ou às extremidades, ao membro, como se fossem os galhos de uma árvore, por exemplo, uma planta. E olha só que estou falando de galhos e não de passos, que muitas vezes chamam de os 8 passos de Patanjali. Mas isso não é 100% correto, e a gente vai ver por quê. Tá? Ashtanga Yoga, os 8 membros. Agora, desses 8, vamos avançar um pouquinho, que eu quero mostrar aqui, depois vou voltar. Ó, são esses, os 8, tá? Yama, Niyama. Yama quer dizer restrições, que a gente não deve fazer, ou deve fazer o menos possível no yoga. Niyama quer dizer, vamos dizer, regra, né, na realidade, mas quer dizer o que a gente deve fazer, o que a gente deve propiciar na nossa vida. Hoje vamos ver os yamas, que são 5, e amanhã vamos ver os niyamas. Depois, o terceiro membro é asana, né, as posturas. O quarto é pranayama, em termos gerais, o controle do prana. Pratyahara, que quer dizer a introversão dos sentidos. Dharana, concentração. Dhyana, meditação, e samadhi, supraconsciência, tá bom? Então, Patanjali estruturou nesses 8 membros o Raja Yoga. Agora, Yama, Niyama, que são os primeiros 2, mesmo que isso não seja uma escada, tipo assim, degraus, tem um sentido, tem uma certa lógica, certo? Que é que, deixando de fazer o que não é correto, vamos dizer, o que não deixa a gente ter paz mental duradoura, e fazendo o que realmente traz paz mental duradoura, traz equanimidade na nossa mente, então a gente vira uma melhor pessoa com um corpo-mente muito mais preparado para receber a luz da alma. Em termos simples, o Yama, Niyama, que às vezes não são muito mencionadas, né, em Ocidente, são essenciais. Quer dizer, que na medida que a gente vai, olha só, asana, pranayama, parece todo mais voltado para técnicas, não essa parte, até o sétimo, dhyana, meditação. Então, antes de praticar aspectos técnicos ou específicos, a gente precisa ser uma melhor pessoa, né? Iniciar, pelo menos, o caminho de ser... Então, na medida que a gente vai sendo uma melhor pessoa, uma pessoa mais guiada pela alma, a gente pratica técnicas. O contrário é um grande risco. Por quê? Porque técnicas são instrumentos, como uma faca. Sem virar uma melhor pessoa, a gente pode usar a faca para outros usos que não são os espirituais, certo? Então, tem todo um sentido.
Hoje vamos ver os yamas, que são as restrições. Olha só. Restrições, quer dizer, em termos simples, o que a gente não deve fazer ou deve diminuir bastante, né, na nossa vida. E devem ser observadas não só nas nossas ações físicas, né? Devem ser observadas em todos os níveis. E quais são esses níveis? Não só ação física, palavra e pensamento, tá? Então, e ainda mais, em alguns desses 5 yamas, algumas restrições, a questão da restrição, por exemplo, em pensamento, é mais importante do que a atividade física, do que a expressão na parte física. Vamos ver essas cinco restrições. Ahimsa quer dizer não violência, certo? Então, Ahimsa quer dizer violência, Ahimsa quer dizer não violência. Agora, são questões óbvias que até a gente pode pensar assim, com um senso comum, mas tem uma importância, uma grande importância vamos dizer, no Raja Yoga, nesses 8 passos. Bom, a Ahimsa tem uma orientação, né, para obviamente, não matar ninguém, não ter, não ter, porque ter a gente pode ter, mas não alimentar pensamentos negativos, não usar palavras que possam ferir as pessoas, né, voluntariamente. Bom, todo esse tipo de coisa. Então, cuidar desse aspecto em todos os níveis, correto? Mesmo que a gente não expresse violência física para ninguém, mas se a gente pensa de forma negativa sobre os outros, então não está cumprindo a Ahimsa. Tá bom? Então, uma coisa que sempre é colocada, bom, talvez não seja muito interessante para nós, mas, bom, o mestre colocou aqui, que tem a ver com o Bhagavad Gita, né? Sempre o pessoal pergunta, bom, como podemos reconciliar, então, a Ahimsa, que é não violência, com a situação, né, no Bhagavad Gita, onde Shri Krishna, a manifestação divina, né, como Krishna, aconselhando Arjuna no Gita a lutar contra os Kauravas, né? Quer dizer, lembram que estavam numa guerra, que tinham procurado outras opções para não chegar para a guerra, mas não funcionaram, etc. Então, a pergunta é, bom, mas se a Arjuna vai lutar a guerra, vai expressar violência física contra outras pessoas, isso não, vamos dizer, não vai contra a Ahimsa? Então, bom, o mestre gosta de falar disso, né? Bom, e para responder a isso brevemente, né, que também pode ajudar a gente a ter uma reflexão na vida, quer dizer, naquele momento tinha aquela divisão, né, de que pelas qualidades naturais de cada pessoa, ele era de vamos dizer, de um grupo, de uma casta, alguma coisa assim. E, bom, Arjuna era dos guerreiros, do grupo dos kshatriyas, os guerreiros, porque tinha qualidades naturais, como a força, como ser capaz de decidir rapidamente. Bom, e são os guerreiros que têm a função, a responsabilidade de proteger o bom do ruim, né? A justiça da injustiça, etc, etc. Então, Shri Krishna, eram as regras daquele tempo. O Shri Krishna fala que Arjuna tem que cumprir com sua responsabilidade, porque ele é um guerreiro, tem que cuidar, proteger o bom do mal, do ruim, a justiça da injustiça. Certo? Então, bom, e além disso, que a gente também apresentou naquela aula, que falamos sobre esse tema, Shri Krishna fala a Arjuna que ele deve, não só que ele deve cumprir com sua responsabilidade, senão que ele tem que fazer suas ações com desapego do resultado.
Tem que fazer o que tem que fazer sem ficar apegado ao resultado. Mesmo que o resultado seja matar alguém ou ferir alguém, incluso dos seus amigos, da sua família, etc, etc. Então, não ficar apegado aos resultados e fazer suas ações sem ódio e sem nenhum tipo de desejo ligado ao ego e agir como um instrumento do divino. Então, quer dizer, como um instrumento de Krishna, nesse caso. Então, isso às vezes é um pouco difícil de entender, mas a gente vê a lógica que tem por trás, é mais fácil. Por quê? Porque, vamos dizer, tudo que acontece no mundo é parte da ordem universal. E no mundo acontecem coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta, né? Coisas que a gente considera como boas, coisas ruins, né? Tem pessoas que têm, não sei, acidentes, né? Tragédias, dramas, etc. E a gente pode ser, por que tem tudo isso no mundo, né? Bom, desde um ponto de vista relativo, a gente pode não entender, mas desde o ponto de vista da ordem universal, se acontece é porque existe alguma razão. E essa razão vamos dizer, isso acontecer dessa forma tem a ver com o que é melhor vamos dizer, para essa pessoa. A gente não, é muito difícil a gente conseguir ver isso, mas pelo menos podemos entender. Então, se tudo na ordem universal, mesmo que seja, na nossa visão, seja ruim, feio, inaceitável, dentro da ordem universal, tudo tem sua razão e seu equilíbrio e sua função. Então, talvez para essa pessoa, sua função e o melhor para acontecer no momento, nesse caso para Arjuna, para ele poder aprender e dar passos evolutivos, progressar espiritualmente, seja cumprir essa função. Só que isso, para poder ser assim, ele tem que agir como um instrumento do divino. Então, quando ele age como um instrumento do divino, sem apego ao resultado, sem ódio, sem desejo, sem coisas relativas ao ego, então ele não é mais Arjuna. Ele é uma expressão do divino em forma de Arjuna. Então, essa mesma inteligência divina funcionando em forma de um ser humano. Então, vamos dizer, não tem nem ruim, nem bom, nem ruim, nem nada disso. É a mesma ordem universal funcionando harmoniosamente, mesmo que a gente não possa compreender de forma completa isso. Tá bom? Então, o segundo yama é satya, que quer dizer verdade. Todos esses aspectos tem muitos níveis de abordagem. A gente está só apresentando de forma muito simples e até muito fácil, porque tem a ver com o senso comum. Satya quer dizer verdade. E é muito simples, né? É dizer as coisas como elas são. Não tem mais do que isso. Só que no fato de dizer as coisas como são, bom, vira difícil. Vira uma coisa difícil. Expressar as coisas como elas são. Mas mais importante do que nesse processo de satya, do que, não sei, do que pode acontecer lá fora, é o que acontece na nossa consciência. Porque quando a gente é verdadeiro, quando a gente não quer enganar ninguém, não se engana a si mesmo e tal, então a gente pode ter um melhor contexto interior. Só para dizer, vamos pegar as duas. Quando a gente é violento, quando a gente faz alguma coisa, vamos dizer, ruim para alguém, mesmo que possa ter uma satisfação em algumas pessoas momentânea, no fundo a pessoa não está tranquila, porque vai contra a sua natureza. Então, não tem tranquilidade na mente da pessoa, não tem calma, não tem paz. Uma pessoa que se engana, ou que engana os outros, que não é verdadeira, pode ter também uma certa satisfação transitória, mas internamente não tem paz. Por quê? Porque sabe, no fundo, que está indo contra, que está enganando, que está mentindo.
Então, funcionar dessa forma faz que a gente não possa conseguir nunca uma paz mental duradoura, que é, na verdade, o que a gente mais, essencialmente, o que a gente procura como ser humano, mesmo que não seja consciente. Então, é de senso comum pensar que, bom, se eu elimino essas coisas, se eu posso diminuir até o mínimo, então vou conseguir ter, com certeza, uma maior paz interior que vai permitir o resto do trabalho do yoga. Bom, a verdade não é simples. É simples de dizer, mas difícil de fazer. Então, bom, aqui o mestre colocou o logotipo da MIS, que é a escola The Mothers International School, a Escola Internacional da Mãe, que tem esse símbolo, bom, que tem esse pássaro, né? E tem essas frases mais verdadeiro, mais verdadeiro, mais verdadeiro. Por quê? Porque tem, quer dizer, o processo de ir no sentido da verdade é um processo que talvez seja infinito. Sempre a gente pode ir mais e cada vez mais no sentido da verdade. Por isso o pássaro está como, assim, indo para cima, né? Porque a gente sempre pode ir mais para cima, mais para cima, mais, se elevar cada vez mais até alcançar a verdade total. A verdade total, por natureza, é a realidade total, é a essência do que existe, é o divino. E o processo de ir cada vez mais aprofundando, se elevando na procura da verdade total é o processo do yoga. Não tem como não ser. Depois aqui tem o Salão da Verdade, que tem uma história que não vamos contar agora, mas que a mãe usa. Outro dia, talvez, não sei se amanhã, mas podemos parar. É uma história breve que a mãe contava sobre as virtudes, etc, etc. E, bom, está colocada essa imagem aí do Salão da Verdade. Também o Gandhi, ele tinha um livro que se chamava A Verdade é Deus e Deus é a Verdade. E um capítulo chamava assim. O capítulo do livro é A Verdade é Deus e o outro capítulo do livro é Deus é a Verdade, né? Como no sentido de que tudo, a verdade e o todo são a mesma coisa. O terceiro yama é asteya. Asteya quer dizer literalmente não roubar. Não roubar. Mas todo mundo entende isso, mas se a gente amplia um pouco, né? E amplia no sentido de aplicar também em todos os sentidos, né? Nos pensamentos, na palavra e nas ações. Roubar não é só tirar um objeto de alguém. Também o pensar em roubar também roubar tempo. Roubar tempo, quando a gente também, talvez, tira tempo innecessariamente de outras pessoas. Por exemplo, não sei, que acontece muito, a gente, que uma forma sutil também de roubar é quando a gente usa material, não sei, para nossos cursos, né? Para os cursos que a gente dá, usa material que foi criado por outra pessoa, sem mencionar que foi criado por outra pessoa, né? E aparenta que foi o material que a gente criou. Isso também é outra forma de roubar. Falar muito, né? Quando as pessoas falaram muito, muito mais que outras pessoas, também é roubar tempo, roubar. Quando a gente, por exemplo, outra forma sutil de roubar, quando a gente não reconhece as coisas boas que os outros fazem, também é uma forma de roubar não sei, sua reputação. Aceitar, como que falam? Aceitar presentes que não são dados com um bom espírito, também é uma forma que o mestre coloca como uma forma sutil de asteia. Depois temos brahmacharya. Brahmacharya
que significa, muitas vezes é colocado como, falam de abstinência em português, sim? Sim, abstinência sexual, por exemplo, né? Só limitado a isso, mas na realidade a palavra tem uma orientação muito mais ampla, não só com o sexo, senão com os prazeres sensoriais. Na realidade, charya quer dizer movimento e movimento num sentido específico, e o Brahma é o divino. Então, o movimento no sentido do divino. E quer dizer que se a gente não modera os prazeres sensoriais, então a gente não como está preso dos prazeres sensoriais, dos desejos, etc, etc, então não consegue ir na direção do divino, na direção da alma, na direção do encontro de si mesmo, tá? Não só nas ações, senão no pensamento. E aqui é um exemplo de que, vamos dizer, a moderação no pensamento é mais importante do que na ação. Porque, por exemplo, o sexo é necessário para a procriação, né? Para ter filhos, né? Se ninguém tivesse sexo, não teria mais filhos no mundo, entendeu? Não teria mais pessoas no mundo. Mas isso não quer dizer que a gente fique obsessionado o tempo todo, né? O tempo todo. Então, a moderação na nossa mente, ou a diminuição disso bastante, não é muito mais importante do que eliminar o sexo, né, da vida das pessoas. Então, isso também tem a moderação. Então, o ser humano tem essa capacidade, né, de não viver só para satisfazer, como a gente falou, o que os animais querem satisfazer só, que é o sexo e comida, esses desejos. Então, pode ir além disso, na procura de uma felicidade maior, por ser de alguma forma, de uma plenitude permanente, e não de bem-estares transitórios. Isso dá a capacidade, né, de reflexão que tem o ser humano, permite ir além, né, desse nível e na procura da alma. O último yama é aparigraha, que significa não acumular. Posso falar acumular em português? Colocar uma coisa acima de outra? Não adicionar às nossas possessões. Por quê? Depois vamos dar uma orientação final. Porque na maioria a maioria das vezes, quando a gente acumula coisas, né, objetos, pessoas, etc., o que a gente está fazendo é satisfazer desejos do ego. Quer dizer, aumentar o ego. E que não são, o Sri Aurobindo falava que não são realmente necessárias, não são necessidades do ser humano. Tá? Então, a gente poderia se perguntar, se questionar, né? O que isso vai adicionar na minha vida? O que isso vai trazer na minha vida? Para que eu preciso isso? Preciso realmente, né? Então, e até tem uma frase da mãe que é muito assim, que, expressa muito bem o que a acumulação traz, né? Posso dizer, se você coloca uma em cima da outra, posso dizer cúmulo? Está correto? Bom, a frase da mãe quando a gente se acostuma a acumular, o cúmulo, a gente nunca encontra o nosso cúmulo o suficientemente grande. Né? Quer dizer, que por mais que a gente tenha milhares de coisas, né, nunca vamos estar satisfeitos. Porque essa é a dinâmica do desejo do ego. Nunca vai estar satisfeito só por breves instantes. Então, assim como a gente viu, né, esses três, vamos dizer, tirando a Ahimsa e Satya, que tem a ver com uma disposição interior, asteya, não roubar,
movimento, a moderação dos prazeres sensoriais e não acumular, trabalham com os desejos do ser humano. Quer dizer, diminuem os desejos do ser humano, os desejos que não são necessários, praticamente, né? Por quê? Porque esses desejos baseados no ego, não, a satisfação deles, o que fazem é exatamente o contrário ao yoga. Aumentam o ego. Aumentam o ego, aumentam todo o que não deixa a gente realmente progressar. Então, esses desejos estão assim, ancorados no ego, aumentam o ego, são a causa de muitas misérias humanas, né? De muitas dificuldades. Por quê? Porque tanto aquele desejo que você conseguiu satisfazer ou aquele que não conseguiu é fonte de sofrimento, é fonte de apego, é fonte de conflito. E bom, e deve ser propiciado no yoga não é o ego, senão vamos dizer, né, no termo de yoga integral, a alma. Por quê? Porque o ego é a sensação de separação, é o que divide, é o que traz conflito, é o sofrimento. E a unidade, que é do que o yoga fala, né, vamos dizer, é a expressão do amor, porque a alma é essa sensação de unidade, de unidade, sim, que é expressada através do amor, né? O amor é aquela espírito de unidade. Então, aqui temos os 8 membros do Yoga Integral, que vão sendo desenvolvidos como uma árvore, como uma planta. E, bom, e chegamos para o final, que tem uma leitura sugerida no livro do Mestre Ramesh, capítulo 3, Raja Yoga, cuidando da mente. Bom, para um aprofundamento maior, a síntese do yoga, introdução, também no capítulo 4, sistemas de yoga, parte 2, capítulo 28, Raja Yoga. A imagem do Sri Aurobindo Ashram, do lugar principal ali das práticas. Perguntas, comentários, contato coessencial@gmail.com e gratidão. Obrigado. Bom, se tiver algum comentário, alguma pergunta, esse é o momento. Fátima, levantou a mão? Pode falar. Tá fechado o microfone. Não. Conseguindo meu... Agora sim. Gratidão imensa por tantos ensinamentos, tanto aprendizado. Estou muito feliz de estar aqui. Não apareço muito porque enquanto eu estou ouvindo, eu estou numa atividade mecânica. Mas quanto ao processo do Bhagavad Gita, em que a Arjuna é orientada a matar os seus parentes, né, por Krishna, né? Eu entendo, eu posso estar errada, eu só quero complementar, porque eu aprendi diferente, assim, não diferente, é complementando. É que aquela época era uma outra época, né? Era a Satya Yuga, né? Em que o mal estava dentro de determinadas pessoas. E essas pessoas eram verdadeiros demônios. Tanto é que Krishna matou vários. Quando ele matava esses demônios, ele, na verdade, os libertava, né? De modo que aqueles parentes de Arjuna, que eram orientados a serem mortos, né? Orientados por Krishnas, eram parentes que estavam alimentando esse mal, né? Alimentando esses sentimentos
que corrompem a alma humana. Então, eles eram tidos como verdadeiros demônios. E, na verdade, quando Arjuna os matasse, os derrotasse, eles se libertariam. Era um processo que ocorria na época, né? Hoje, nós, na Kali Yuga, esse mal está dentro de nós todos, né? E deve a nós mesmos, né, o combate a esse mal, né? Através do processo da yoga. E é aqui que a gente está buscando, né, esse aprendizado através do yoga integral, para que a gente possa combater, né, dentro de nós mesmos esse mal arraigado em nós que vem através do ego. Mas então é isso, que eu queria complementar, porque foi assim que eu aprendi, você pode comentar, logicamente, né? Mas hoje são diferenças de eras, né? E agora nós estamos em processo de preparação para a entrada na Satya Yuga de novo, novamente, né? Por isso esse trabalho todo de eliminação do ego, do mal. Gratidão, gratidão imensa a todos, paz e luz. Gratidão a você, Fátima, por compartilhar sua visão e seu aprendizado. Bom, como um texto tão antigo, o Bhagavad Gita, ele tem tido muitas interpretações, né? E até que é impossível de abordar essas interpretações. Então, vamos deixar assim como um complemento, que sempre é bom, né? De colocar, né? Ter uma apreciação desse jeito. Mas o ponto que é fundamental, né, no que a gente compartilhou aqui, a gente está tentando compreender, ou vamos dizer, aplicar na situação, né, do Arjuna, e numa pergunta que é muito comumente feita, o conteúdo, né, do curso. Esse é o ponto, né? Como podemos ver numa pergunta muito comum, né, representado a situação de Krishna. Mas na realidade do Arjuna, desculpa. Mas na realidade o que mais importa, né? E no Yoga Integral isso também é essencial, que é que até o Sri Aurobindo colocou assim, uma expressão muito bonita, que é que vamos dizer, a guia divina está por cima de qualquer palavra, de qualquer texto, por mais sagrado que ele seja, né? Então, só estamos usando um exemplo, né, para poder abordar de formas diferentes, mas o central aqui, que estamos tentando trazer no curso, é isso, ver de forma mais clara, mas também simples, a abordagem do yoga integral. Bom, se não tem mais perguntas, vamos finalizar com a música. हे माता तुम ही सर्वे सर्वा तुम नहीं तो कुछ नहीं हे माता तुम ही सर्वे सर्वा तुम नहीं तो कुछ नहीं हृदय के जितने बंद कपाट तब कृपा बिना
खुले नहीं, खुले नहीं, तब कृपा बिना खुले नहीं, खुले नहीं। हे माता तुम ही सर्वे सर्वा, सृष्टि में जो है आनंद उसका उत्सव तुम ही हो माँ। सृष्टि में जो है आनंद उसका उत्सव तुम ही हो माँ। कृतज्ञता से हो विभोर हम, कृतज्ञता से हो विभोर। हर अणु में तुम ही हो माँ, हर अणु में तुम ही हो माँ। ये सोच सोच हृदय भरे, ये सोच सोच हृदय भरे, तेरी करुणा सबसे परे। मैं बस इतना ही जानूं माता, मैं बस इतना ही जानूं माता। तू संग हो तो कोई क्यों डरे, कोई क्यों डरे, कोई क्यों डरे। तू संग हो तो कोई क्यों डरे, कोई क्यों डरे, कोई क्यों डरे। हे माता तुम ही सर्वे सर्वा, तुम नहीं तो कुछ नहीं। हे माता तुम ही सर्वे सर्वा। Bom dia para todos. A gente se vê amanhã.